Sabe aquelas frases que a gente grifa nos livros e que marca a gente profundamente ali no momento da leitura e até às vezes a gente leva pra vida essas frases? Então, é sobre essas frases que eu vou comentar hoje, principalmente as frases que mais marcaram a minha vida e que me fizeram refletir sobre muitos assuntos. Oi, me chamo Felipe, eu sou escritor e aqui no canal eu falo um pouco da minha jornada no mundo artístico, também comento um pouco mais sobre a minha rotina de escrita, algumas dicas também que eu tenho ali durante os estudos. Então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like e bora continuar. Bem, existem muitos livros que eu já li que foram muito bons e realmente marcaram a minha vida, mas eu escolhi 4 livros, 4 frases mais especificamente para falar aqui e discutir um pouco mais como elas me inspiram no dia a dia, como elas até me ajudaram durante a minha vida, então vou comentar elas aqui. Não teria como começar de outra forma, eu vou ter que mencionar o Guia do Mochileiro das Galáxias. Essa série de livros foi a que me jogou no mundo da leitura, então é por causa deles que eu realmente gosto de ler. E a frase que eu gosto muito desse livro não é oficial do Não Entre em Pânico, mas é uma frase que ganhou muitos sentidos na minha vida. Ela é a seguinte: o espaço é grande, grande mesmo. Não dá para acreditar o quanto ele é desmensuradamente, inconcebivelmente e estonteantemente grande. Você pode achar que da sua casa até a farmácia é longe, mas isso não é nada em comparação com o espaço. Essa frase ela foi crescendo um pouco mais durante o tempo, porque da primeira vez que eu vi ela, eu achei que era só sobre realmente ter preguiça de fazer algo, né? E também a comparação dessa distância pode ser também a comparação da nossa vida, como ela é breve comparada com a vida do universo, né? Como o que acontece na nossa vida também é bem pouco, digamos assim, em comparação com os grandes eventos cósmicos, mas com o tempo ela foi se modificando e ganhando um significado um pouco mais profundo, que no caso é um sentido de exploração. Então, quando eu chego e olho para essa frase um dia, eu gosto de pensar nela como, tá vendo essa distância da sua casa até a farmácia? Não existe só ela. O mundo é bem maior, o universo é bem maior e ele merece ser explorado. Eu li esse livro quando eu tinha 12 anos. E assim, eu era uma criança da minha, não gostava de conversar, não gostava de interagir. Eu sempre evitava dar a minha opinião, por exemplo, para não perturbar as pessoas. Com essa frase, eu fiquei um pouco mais aberto a conhecer novas pessoas, a conversar com novas pessoas, porque, bem, cada pessoa é um universo separado. Então, essa frase me jogou um pouco mais pra frente para tentar realmente buscar conhecer novas pessoas. E esse sentido, juntamente com a frase Não Entre em Pânico, que é a oficial do livro, essas duas frases juntas, né, elas me ajudaram a realmente a ter um pouco mais de espírito explorativo na minha vida e também barrar um pouco da ansiedade do dia a dia, porque eu também era uma criança muito ansiosa, hoje em dia eu sou um pouquinho, e realmente hoje em dia eu não tenho mais, por exemplo, tanto medo assim do que pode vir do futuro, por exemplo, quanto eu tinha antes. Mediante a história do livro também, né? Quem leu sabe tudo que acontece. Mediante a tudo isso, não entre em pânico, vai dar tudo certo. Eu sei que o Douglas Adams tem uma escrita um pouco mais fumada, né? Ele é bem cômico também. Mas se você nunca leu o Guia do Mochileiro das Galáxias, eu espero que você dê uma chance pra ele, porque ele é muito bom, principalmente nesses dias de tanta ansiedade que a gente vive. Ele vai dar uma dispersada aí, vai fazer você provavelmente pensar de um jeito um pouco mais leve. A próxima frase é de um livro um pouco mais cult, então eu espero que vocês me perdoem em relação a isso, mas é a seguinte: é verdade que todas as crenças e todos os mitos merecem ser escutados com respeito. Não é verdade que todas as crenças populares sejam igualmente válidas. Isto é, se não estivermos falando da perspectiva mental interior, mas da compreensão da realidade externa. Essa frase vem de O Mundo Assombrado pelos Demônios, né, um livro escrito pelo Carl Sagan. Para quem não sabe, ele é ateu, então ele duvida basicamente de tudo que não é fundado na ciência. E essa frase ela reflete muito algumas questões que a gente vive hoje em dia, das pessoas justificando ações e o mundo externo através de suas crenças. Então, essa frase ela vem para fazer essa reflexão. Tem muitas outras frases muito boas no livro, né? Deixa eu até pegar ele aqui. É esse livro aqui, ó. É esse livrinho aqui. Dá para ver que eu marquei bastante ele. Tem muitas frases legais aqui. É um livro até que fala sobre como você faz o discurso, como você identifica falhas no discurso das pessoas. Ele é bem assim mesmo. Os demônios no livro é justamente a desinformação científica. Então o livro tem esse caráter mais de fazer você pensar um pouco mais. Na época que eu li esse livro, eu tava ali
entrando na faculdade, né, já tava ali um pezinho no começo, justamente essa frase, né, me fez isolar muitos pensamentos que antigamente eu tinha, então principalmente algumas questões sobre ciência e escrever sobre ciência, principalmente não só em pesquisas, mas escrever na ficção mesmo, né, é importante e a gente vê isso, por exemplo, em Devoradores de Estrela, onde a gente tem o Grace, né, que ele escreveu a pesquisa dele sobre a vida alienígena, e a gente vê que ela cai por terra por causa dos acontecimentos do livro, mas do mesmo jeito ele não investe naquela ideia, né? Ele segue o método científico, ele vai lá, repensa a sua pesquisa, entende que ela não é tão válida assim, segue a vida pesquisando mais, né, explorando mais, até que a gente vê tudo que aconteceu na história, até que ponto ele chegou para realmente entender sobre o assunto completo. Agora voltando para os livros assim mais normais, né, que as pessoas já conhecem um pouco mais. Essa frase que eu vou mencionar agora é de um livro muito famoso, é de um filme muito famoso também, que é A Sociedade do Anel, no caso este livrinho aqui, né, Tolkien. Quem não conhece, né, gente, Tolkien é super falado. Tem gente que fala mal, tem gente que fala bem. A frase que eu vou mencionar, ela é muito famosa. É uma frase que o Gandalf disse pro Frodo quando ele menciona que se visse, né, o Gollum, ele não pouparia ele. Então, quando o Frodo fala isso, o Gandalf devolve, né, com uma resposta, assim, extremamente perfeita. E ela é muito boa e faz muito sentido pra muita coisa. Muitos que vivem merecem a morte, e alguns que morrem merecem a vida. Você pode dá-la a eles, então não seja ávido demais por conferir a morte em julgamento. Essa frase, ela tem um sentido, né, de misericórdia, da gente não fazer justiça com as próprias mãos. E depois o Gandalf complementa ainda que tirar a vida do Gollum não necessariamente seria uma coisa boa, porque ele ainda poderia desempenhar um papel muito importante na história. A gente entende que cada personagem tem um papel importante, e que apesar de que nem os seres mais sábios, como o Gandalf, por exemplo, entendem o que vai acontecer no futuro, eles preservam essa lógica de história, digamos assim, para que realmente cada um consiga ir no tempo certo. Esse assunto até bate um pouco no vídeo anterior, né? Então ele vai estar aparecendo aqui em algum canto, mas é exatamente sobre isso. Não intervir no fluxo da história, não fazer algo precipitado que vá prejudicar depois. O Senhor dos Anéis tem muitas citações boas, né? O Hobbit também eu gosto bastante. O Tolkien escreve muito bem esses mundos. Eu gosto bastante também, principalmente dos livros de criança que ele escreve, que principalmente, né, foram escritos para os filhos dele. E tem alguns, inclusive, que eu gostaria de criar um vídeo especialmente para eles, como Roverando. É a história de um cachorrinho que é transformado em brinquedo. O Tolkien escreveu essa história pro filho dele quando ele perdeu o cachorrinho de brinquedo dele na praia. E essa história é uma profunda busca por autoconhecimento. Então é bem interessante também, e ele conta isso de uma maneira muito interessante. Essa aventura que o Rover faz, ela é muito profunda, sabe? Ela realmente... Os livros do Tolkien de criança, eles têm uma profundidade muito boa, tá? Muito boa. Sempre tem alguma lição ali que a gente merece ouvir. Inclusive, Cartas pro Papai Noel, já fazendo aqui a minha indicação também. Cartas pro Papai Noel é um livro muito bom do Tolkien, porque ele basicamente mostra o crescimento dos filhos dele. Então, assim, é muito interessante. É um livro que normalmente tá caro, de promoção, vale a pena ficar de olho nele. E a última frase que eu quero falar aqui é de um livro que eu amo, é um dos favoritos da vida também, que tá até na contracapa do livro, que é Permaneça Dourado, Pony Boy, que é a frase do livro aqui de The Outsiders, Vida Sem Rumo. Gente, esse livro aqui, calma, eu vou mostrar a edição, tá? Eu vou mostrar, porque é uma edição linda, tá? Olha isso daqui. É muito linda. Pelo amor de Deus, a vida é dura pra todo mundo. Esse livro é impecável, impecável, gente. Eles fizeram uma edição muito boa. Esse livro vai contar a história de crianças que não têm famílias e que vivem em uma área mais carente da cidade e que formam gangues pra se manterem vivas. E no caso, essas crianças tentam viver da melhor maneira possível, né? Essas crianças e adolescentes. E acontecem muitas coisas na história e o personagem principal, né? Um dos personagens principais, que é o Pony Boy, é uma criança cheia de inspiração, de esperanças. Ele passa por inúmeras situações difíceis no livro, né? Situações bem complicadas, ele e os amigos dele. Então essa frase, permaneça dourado, é sobre você não perder a sua essência por mais difícil que as coisas estejam. É bem complicado, é bem profundo, porque o mundo de hoje, né, é bem difícil, é chato.
Então a gente só não pode, digamos, deixar isso consumir a gente por completo. A gente não pode perder a nossa linha de esperança e inspiração também. Um contextão, assim, dessa frase é muito legal. É muito legal mencionar Wonder, da Katy Perry, que no caso ela fala sobre isso. Durante a música ela cita para as crianças, né, que ela tá mencionando ali, se manterem puras, inocentes durante as fases da vida, para elas conservarem esse instinto para que quando chegarem na fase adulta não fique sem graça. Então tem muitas coisas hoje que a gente já não vê tanto significado. A Adele também fala isso no álbum 30, inclusive, que tem muitas coisas que ela não enxerga mais com aquele brilho. E isso é uma coisa muito triste ali de se tornar adulto. Então essa frase, o permaneça dourado Ponyboy, é justamente para manter a essência por mais difícil que as coisas estejam sendo. Bom, essas foram as 4 frases que me inspiram. Eu poderia gravar, gente, um vídeo de 5 horas falando de todos os livros, cada frase de cada livro ali, mas daí é muita coisa mesmo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, de que ele tenha te inspirado de alguma forma, que eu tenha animado você também a conferir algum desses livros, que todos são livros maravilhosos. Se você gostou, se inscreve, deixa o like, comenta aí embaixo se alguma frase você pensa de um jeito diferente a interpretação dela. Lembrando que o link do meu livro vai estar aí na descrição caso você queira conferir. Abraços e lembre-se, continue criando.